que eu trouxe essa Bíblia? Porque o combinado era a gente falar sobre empreendedorismo feminino, né? E a gente está vivendo hoje dias onde está muita inversão de valores, né? Essa questão realmente do empreendedorismo deu muita voz às mulheres, eu sou muito grata a isso, né? Só que algumas coisas também começaram a mexer com a questão da minha espiritualidade. Então, assim, vou ser bem breve, mas assim, quando eu estava nesse processo também, já da Mega Letra super já engatinhando e já dando super certo no primeiro ano, eu recebi um convite para participar de uma startup do Google. E aí, esse projeto era um projeto para aceleradora de negócios só para mães. E eu achei incrível. Eu, como uma empreendedora, eu achei incrível. E aí, só que daí eu tinha que ter disputar uma vaga. E aí eu mandei o meu projeto e fui selecionada. E eu cheguei lá, imagina, em São Paulo, na sede do Google, como? Me achando. A última bolacha do pacote. Meu Deus, olha isso, olha onde eu vim parar. Me achando extremamente, assim, importante, né? E, assim, e o empreendedorismo feminino, ele faz isso mesmo, ele te abre portas, Hoje eu faço trabalho, gente, para pessoas extremamente famosas, sabe? Eu trabalho com decoradores de famosos, eu faço projetos específicos para algumas pessoas famosas. Então, assim, se você realmente não sabe quem você é, isso vai te subir na cabeça. E aí eu cheguei assim lá. Até que eram 3 dias de encontro, né? E depois a gente ia ter um projeto de 6 meses para poder amadurecer toda a ideia. Nesses 3 dias que eu fiquei em São Paulo, eu comecei a ver mulheres muito sofridas dentro da sala. Mulheres com a energia masculina lá no alto. Eu comecei a enxergar mulheres que tinham problemas seríssimos com os pais, com os ex-maridos, com os filhos. As coisas estavam de um fardo tão grande, porque lá a gente tem um determinado momento que a gente faz algumas dinâmicas. E aí você acaba conhecendo todas as outras participantes. E eu comecei a olhar aquilo e eu creio, né, infinitamente nisso aqui, ó, que o Espírito Santo começou a me alertar. E lá eu comecei a me sentir incomodada. Eu falava assim: eu quero ser uma mulher de sucesso, eu quero ser uma mulher bem-sucedida, mas eu não quero ser uma mulher vazia. Eu não quero ser uma mulher que tenha problema com o masculino. Eu não quero ser uma mulher que viva em competição com o patriarcado. Eu quero ser uma mulher que eu quero viver a minha plenitude. Será que eu estou no lugar certo? E acredite, aquela oportunidade, eu fui selecionada, começou a virar um questionamento tão grande, e eu dentro do hotel, eu lembro que eu passei a noite desenvolvendo uma tarefa, porque lá você tinha que ser realmente desafiar. Então, assim, as tarefas você tinha que fazer, você ficava lá até 6 horas da tarde. Tinha que dar no o seu outro dia máximo. de manhã, você tinha que já chegar lá, ó, eu vendi tanto, pra gente criar um projeto tanto, é muito surreal. Sim. São Paulo é 1000 vezes a velocidade daqui, assim, é muito surreal, sabe? E aquilo eu comecei a me questionar, e assim eu falava, mas o que mais me chamou a atenção não era nem essa aceleração, sabe? Era a questão realmente de eu ver mulheres extremamente machucadas, muitas mulheres com doenças psicossomáticas, depressivas, com síndromes de ansiedade, com ansiedade, e isso começou a me chamar muita atenção. Quando eu saí de lá, eu já estava nessa pegada espiritual, nessa pegada de me redescobrir também no reino do céu, sabe? De quem sou eu para Deus. E aí me deparei aqui com as Mulheres de Provérbios 31, né? Que é um texto tão falado, só que às vezes a gente não presta atenção. E uma das primeiras coisas, eu quero deixar isso aqui com muito cuidado e amor no coração, para as mulheres até que quiserem tirar dúvidas comigo, pode me chamar lá no meu Instagram, que é nos primeiros já versículos do livro de Provérbios. Ela provavelmente foi a bisavó de Salomão, né, que escreveu. Ela diz assim, ó: não entregue a tua força, falando para Lemuel, né? Não entregue a sua força às mulheres. E o Provérbios falam sobre as mulheres, mas ali, ó, tá ali, tem só um recadinho bem importante que ela deixa para ele, e depois ela vai colocando um monte de característica para a mulher, mas uma frase passou despercebida. E quando a gente vai perdendo realmente de querer tirar essa força do homem, né? E querer, porque realmente o empreendedorismo ele vai te colocando em outros lugares, é aí onde está uma grande cilada.
É uma grande cilada. É onde eu entrei naquela sala do Google e vi aquelas mulheres. Eu falei, eu não quero. Porque elas falavam ali da maneira como elas falavam sobre os homens, como se fosse algo que eu não tinha ainda conseguido enxergar na Terra. E eu falava, não, essas mulheres estão adoecidas. Essas mulheres estão adoecidas. E aí eu comecei a observar o comportamento, porque como eu tive 6 meses de acompanhamento lá, e aí eu comecei a ver que são aquelas mulheres bem masculinas, casadas com aqueles homens que não têm muita atitude, que são aqueles bananão, sabe aquele homem banana e tal. Se colocam nessa posição. Que se colocam nessa posição porque a mulher não deixa, e aí ela acaba sofrendo, porque não é nosso, nós não queremos esse tipo de homem. E eu já tive contato com mulheres assim, por mais que elas sejam assim, e aparentemente elas se sintam bem, é da natureza da mulher, ela não quer isso. É um Só teatro. que é uma coisa assim, eu preciso mostrar pra quem eu não quero, quem eu sou. Por fora, assim, aparentemente, né? Na verdade, porque na verdade por dentro ela sofre por ser assim. É porque na verdade ela vai virar uma mulher sobrecarregada. A gente acaba virando uma mulher assim que a nossa energia é tão masculina porque a gente começa a se achar tão superior até ao homem que a gente exige muita energia. Então, assim, fica tudo muito na contramão da gente andar. Tudo fica muito difícil, as coisas param de ser leves, sabe? Começa Sim. a virar problema, problema, problema. E é uma das coisas que eu vivo exigindo do Emanuel também a respeito disso. Eu falo assim, eu sou menina, eu não posso fazer isso. E embora eu saiba que eu possa fazer, mas eu não posso. Eu preciso saber o meu lugar. Sabe? E o homem também. O homem precisa saber o lugar dele, né? Então, assim. Cada um tem seu papel. Cada um tem o seu Ponto. papel. Exatamente. E não adianta. E é uma das coisas que o empreendedorismo traz, né? Outra coisa que eu vejo também na questão da Bíblia, né? Só para fechar essa questão que o Jonathan falou, por que você trouxe? A gente vai falar de empreendedorismo feminino. A gente vê na Mulher de Provérbios 31, lá naquela época, uma mulher extremamente empreendedora. Ela era uma mulher que ela avaliava uma terra, ela comprava dali, ela já multiplicava, porque ela plantava, tirava as vinhas e vendia. Então, você já viu uma mulher com visão empreendedora, você já viu uma mulher com um olhar multiplicador, que é o que eu e a Letícia hoje fazemos. Pegamos, às vezes, os recursos do marido e reaplicamos em outras rendas, pegamos o nosso trabalho e multiplicamos, às vezes, em outros negócios também, né? Como é o caso de vocês com podcasts e outras coisas mais. E isso é uma visão que está aqui nesse manual. Tá aqui nesse manual. Aí, às vezes, você quer ouvir, você paga, às vezes, 30 mil reais para ir numa palestra e você tem aqui, ó, gratuitamente na tua casa. A gente criou o hábito de ler livros, né, dentro do que a gente faz, mas de verdade, Lu, e a gente comenta muito isso, todos os livros que a gente leu e lê até hoje são uma reescritura da Bíblia. Sim. Derivado da Bíblia, né? Não tem, é muito doido, assim, e a gente que tem um conhecimento bíblico, então a gente fala assim, isso já tava lá. Eu já sabia Por que disso. eu vou buscar em outra? Às vezes com uma linguagem mais atual, com um entendimento mais atualizado. Mas tá tudo na Bíblia. Exatamente. Tá tudo aí, já tá tudo. É o nosso GPS, é o que a gente precisa, é o que tá aí. E quando a gente tá pautada a nossa vida na Bíblia, na palavra, é o que Deus já, em relação a isso, é o que você falou mesmo. A mulher, ela, por ter essa facilidade de fazer muitas coisas, de se redescobrir, e às vezes não vê essa atitude do homem, ou não tem também um homem, né? Ela, pra criar, é mãe solo, enfim, ou ela não se vê mais casada com ninguém, porque tá bom. Mas tem aquela falta, ela que o ego, o orgulho não deixa com que ela se abra para um novo amor, ou ela fala assim, ele não vai fazer, eu preciso fazer. E aí isso pesa no relacionamento, pesa futuramente no empreendimento, enfim. E aí vai tudo por água abaixo também. Mas quando a gente sabe quem é quem, pautado na palavra, tudo fica mais leve. Eu gosto muito dessa frase, porque hoje a gente entende isso, e por mais que a gente tenha dificuldades, por mais que a gente tenha os desafios, tudo é mais leve, porque o nosso coração tá em paz. Exatamente. E a gente sabe que Deus direciona tudo. Então, assim, é muito doido a gente ter esse direcionamento, porque pra gente, a nossa vida toda, tudo que a gente já viveu no empreendedorismo, fora do empreendedorismo, é bíblico.
A nossa confiança, e eu falo que o empreender é isso. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem ideia, você teve ideia de abrir a franquia com o seu negócio, todo mundo te acha doido, mas você tá colocando o pé e Deus vai colocar o chão. Exatamente. Se não der certo, você aprendeu. Exatamente. E a Bíblia pra fazer melhor, né? E a Bíblia é bem clara, que ele fala a respeito que a gente só precisa da fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Então, assim, coloca para andar o projeto e no caminho as coisas vai maturando, né? Vai se encaixando.